É uma dúvida que muita gente tem. Qual é a diferença entre a assinatura cabalística, que também é conhecida como assinatura de poder, assinatura de realização, assinatura energética e tantos outros nomes? Qual é a diferença entre ela e o nome público? Eu resolvi gravar essa aula porque eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas, não só quem tem interesse em entender melhor sobre esse assunto, né? Já fez mapa, mas também ajudar outros numerólogos que têm essa dúvida. Então vamos lá. Qual é essa diferença? Antes de explicar a diferença, eu queria explicar direitinho qual é a raiz da numerologia cabalística. Então vamos por etapas. Qual é o significado? Qual é a raiz da numerologia cabalística? A gente vai dizer que toda a numerologia, né, se baseia em letras que são transformadas em números, né, convertidas em números. E por que isso? Porque quando a gente fala de numerologia cabalística, a gente vai se basear lá no hebraico. E como que funciona lá no hebraico? Cada letra, ela tem um valor numérico. Exemplo, o Aleph tem valor 1, o Beit tem valor 2, o Gimel tem valor 3 e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de numerologia cabalística, a gente está dizendo que nós vamos pegar, por exemplo, um nome de batismo de uma pessoa, vamos converter todas as letras em números e após essa conversão, a gente vai criar o mapa dessa pessoa, junto da data de nascimento dela, que já é composta só por números. Então, quando a gente olha para a numerologia, qual é a essência da numerologia? É pegar tudo que for letra, converter em número e juntar junto daquilo que já é número no mapa da pessoa, para entender ali como que ela funciona, né? Quais são as energias pessoais que ela tem, os períodos que ela vai vibrar, como por exemplo os ciclos da vida, momentos decisivos, ano pessoal. Então, quando a gente fala de numerologia, a gente não está falando de letra. O nome já diz, né? É numerologia, é o estudo dos números. Então, eu pego esses números que a pessoa possui e falo para ela, olha, você tem tal e tal e tal energia, né? Na verdade, são várias vibrações que nos compõem, não é um número único isolado. Até eu bato muito nessa tecla aqui, eu sempre estou postando dizendo, gente, não olhem vibrações isoladas, não olhe só o número pessoal, né? Ali, eu queria saber o meu número pessoal. Não olha só esse número ali isolado, vai procurar se aprofundar no teu mapa e entender outras vibrações, porque às vezes a pessoa está procurando algo numa vibração dela, como por exemplo o número de destino, e a resposta sobre aquilo ali está em outro local, né? Em outra vibração que ela carrega. Então o ideal é não olhar os números de maneira isolada e sim olhá-los todos juntos. Mas aí, dando seguimento à minha explicação. Quando a gente fala de numerologia, a gente está falando de número e não de letra. Então quando eu falo, olha, alguém vai ter uma assinatura cabalística, não importa o nome que o pessoal dá, né? Assinatura de poder, realização, não importa. A gente não está falando de uma assinatura que contém letras. A gente está falando de uma assinatura que contém números. Logo, quando a gente cria essa assinatura, é possível que as letras que representam os números, elas sejam letras aleatórias. Bia, como assim? É possível que eu faça uma assinatura que vai conter, por exemplo, uma letra H que no nome daquela pessoa não tem. Mas por que tem aquela letra H? Porque eu preciso de um valor 5. Naquele ponto específico da assinatura, eu preciso de um 5. Então, eu vou ter que colocar ali, por exemplo, uma letra H. Pode ser uma outra letra? Sim, pode ser um N, que também tem valor 5. Então, quando uma pessoa olha para uma assinatura cabalística, ela não pode olhar ali para aquela assinatura querendo enxergar as letras do nome dela. Porque ali a gente não está falando de letra, a gente não está falando do nome, a gente está falando de um código, de números que vão trazer para essa pessoa uma determinada energia através dos arcanos. Então, sempre que a gente fala de assinatura, a gente não está falando aqui
de letras que vão compor um nome, de algo que a gente vai olhar e ler. A gente está falando aqui de um código numérico que pode sim ter letras que façam sentido ao nome da pessoa, como pode ser que não. Pode ser que a gente acrescente ali, como eu falei, uma letra H de um valor 5 que a gente necessita e a pessoa não tem nenhum 5 no nome dela, né? Nenhuma letra com valor 5. Então, quando se fala de assinatura cabalística e rubrica também, a gente está falando de uma sequência de números e não de uma sequência de letras. Percebe? Então, aqui é sempre a ordem inversa. Quando se olha para uma assinatura e uma rubrica, a gente olha para os números e não para as letras. Não importa que letra vai estar lá. Tanto faz se vai ter, por exemplo, uma letra A que vale 1, uma letra I que vale 1, um J que vale 1 ou um Q que vale 1. Tanto faz, qualquer uma dessas letras vão trazer essa energia desse número 1. E quando eu falo, por exemplo, de um número 2, eu posso ter um B, eu posso ter um K, eu posso ter um R, tanto faz. Porque o que eu preciso ali é o número 2. É aquela energia de 2 que eu quero trazer para aquela assinatura. Bia, mas então quer dizer que se o nome da pessoa não tem nenhuma letra com valor 2, né? Não tem B, não tem K, não tem R, como é que vai fazer? Eu vou inserir essa letra naquela assinatura se isso for necessário. Por quê? Porque se eu preciso dessa energia de 2, eu vou ter que ter uma energia de uma letra que corresponde ao 2, tá? Então, é importante entender que quando um numerólogo cria uma assinatura, é possível que vá uma sequência de letras realmente aleatórias, porque ali não são letras, ali são números. A gente está falando de numerologia, né? Então, a gente não está olhando para esse nome e pensando assim, qual é a grafia desse nome dentro da língua portuguesa? Isso pouco interessa. Ali, a gente está olhando para números que foram representados por letras, e tanto faz a letra que está lá, desde que ela tenha o valor que aquela assinatura necessita, né? Desde que cada letrinha esteja posicionada, devidamente organizada ali, para compor os arcanos que aquela pessoa que está criando a assinatura necessita. Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós já entendemos isso, né, que as letras não têm nenhum sentido, vamos dizer assim, para a assinatura, porque elas só representam números, e aí tanto faz a letra que está lá. Mas e qual é a diferença entre essa assinatura cabalística e o nome público? Bom, o nome público, ele funciona assim como o nosso apelido funciona, como as pessoas próximas a gente nos chama. Por quê? Porque o nome público, ele é um nome que é apenas visto. Vamos ao meu exemplo? Bia Cortez é o meu nome público. Quem me chama de Bia Cortez? Raras pessoas, a maioria me chama de Bia. Oi, Bia, tudo bem, Bia? Boa tarde, Bia. Bia, me tira uma dúvida. Não é Bia Cortez, percebe? Então, esse Bia Cortez é um nome público que vai estar, sim, harmonizado com o meu lado profissional, com minha assinatura? Vai ter a mesma energia da minha assinatura. Porém, é importante deixar claro que esse nome, ele não vai trazer energias para minha vida como minha assinatura vai. E por que não? Porque minha assinatura eu assino de próprio punho, eu coloco ela nos meus documentos e é como se eu dissesse, essa pessoa que está aqui assinando esse documento sou eu. Essa assinatura, ela me representa. Então, o nome público, assim como um apelido, vamos ao exemplo ainda comigo, os meus filhos, eles me chamam de mãe. É o dia inteiro eles me chamando de mãe. Você já imaginou se essa energia do nome mãe, ela reverberasse em mim? O que reverberaria mais forte? O que ia ter mais ancoramento, vamos dizer assim, né? De nome. Eu teria muito mais ancorado a energia do nome mãe, que os meus filhos me chamam o dia inteiro assim em casa, 365 dias por ano, ou as pessoas que me chamam de Bia Cortez. Percebe? E aí, quando você tem um relacionamento afetivo, você vai ter aquele apelido carinhoso, né? Que a gente costuma usar nas relações afetivas. Aí vem os amigos próximos, que às vezes tem um apelido específico que nos chamam.
né? Muitas pessoas, por exemplo, me chamam de Biazinha. Então, você já imaginou se todos os nomes que as pessoas me tratam, né? Os meus filhos, as pessoas próximas, né? Os meus alunos, muitos me chamam de teacher, outros de prof, né? Outros só professora, fessora. Então, como que ficaria todos esses nomes reverberando na minha vida, né? Eu ancorando tudo isso. Então, quando a gente fala de assinatura, a gente está falando de um código, de uma energia que a gente quer ancorar. Quando a gente fala de nome público, a gente está falando que é um nome apenas que a gente gostaria que a gente fosse tratado ou tratada, mas não quer dizer que vai, porque nem todas as pessoas, e é a grande maioria, não me chama de Bia Cortez, me chama apenas de Bia. Então esse foi o primeiro ponto que eu já queria esclarecer aqui nessa aula, deixar bem claro que a assinatura é um código numérico e nome público é apenas uma energia de um nome que a gente gostaria que tivesse harmonizado com a nossa assinatura. Então Bia Cortez está harmonizado com a minha assinatura, que contém apenas 6 consoantes. Essas 6 consoantes não formam palavra nenhuma, mas elas contêm a energia dos arcanos que eu quero ancorar. E ela tem a energia que eu quero para mim. Então, por isso que a minha assinatura tem 6 consoantes. São letras que não têm significado nenhum na língua portuguesa. São letras bem aleatórias. E aí eu queria aproveitar que estou aqui nessa aula explicando sobre isso, eu queria ir mais além na explicação. Quando a gente fala de numerologia, a gente sempre vai levar em consideração os números, né? Porque justamente nós fazemos uma correlação de cada uma dessas letras com o alfabeto hebraico. Só que ao contrário do que acontece no hebraico, no português, as nossas palavras, né? Elas contêm letras que não vêm de uma raiz. Então eu vou explicar aqui melhor, tá? Vou usar como exemplo caridade. Caridade em português é só caridade. Eu vou fazer caridade. Em hebraico, a caridade não é bem assim ao pé da letra caridade mesmo, e eu vou já explicar. Mas a palavra correspondente vai ser tzedakah. Essa palavra tzedakah, ela vem da raiz de tzedek, que quer dizer justo, correto, né? Aquela pessoa que faz justiça, por exemplo, né? Que seria então o tzadik. As pessoas que levam esse nome de tzadik quer dizer que são pessoas justas, pessoas honestas. Então, quando eu levo a palavra tzedakah de caridade, eu estou dizendo que ela está ligada a, por exemplo, o tzedek, que quer dizer justiça. Claro que essa palavra ela também vai ter outras ligações, tá? Não é só isso, mas eu estou só aqui abreviando para explicar melhor. Então, no hebraico, quando eu falo de fazer caridade, eu estou falando de fazer justiça. Né, do meu senso de justiça, de saber que eu tenho mais que o outro e eu vou compartilhar com o outro porque eu tenho mais e ele tem menos. Isso é justo, né? Então é por isso que se faz essa justiça. Então, literalmente eu diria que tzedakah não é caridade, é fazer justiça. É eu compartilhar o que eu tenho, mais as bênçãos que eu recebi, já que eu recebi muitas bênçãos, então eu posso compartilhar com o outro essas bênçãos. Já quando eu trago para o português, caridade não tem nenhuma raiz. Qual é a raiz de caridade? Né? Vem da onde? E quem faz caridade é o quê? Não, é só caridoso, né? Então, no português, as palavras elas não têm uma raiz. No hebraico, elas têm. E no português, nossas letras não contêm números, então elas não têm uma numerologia. É por isso que a gente leva para o hebraico essa conversão das letras do nosso nome, para conseguir, então, nessa conversão, trazer uma energia para a gente. Né? Mas, basicamente, um mapa ele não é feito com o nosso nome, levando em consideração como ele foi escrito em português. Porque nós vamos converter todas as letras em números, utilizando uma correspondência com o alfabeto hebraico. Né? Então essa é a diferença da numerologia cabalística para outros sistemas numerológicos, que vão utilizar a letra com um determinado valor, sem isso fazer alguma outra correspondência.
como o alfabeto hebraico, desde que foi criado, tem as mesmas letras, na mesma organização, ou seja, a primeira letra é o Aleph, a segunda é o Beit, e assim sucessivamente, até daí vem o nome, né? Aleph, Beit, ou alfabeto, que vem de alfa e beta, né? Do grego. Então, quando a gente fala aqui de numerologia cabalística, a gente está falando de números. Existem letras? Sim, mas elas sempre serão vistas como números. E não só explicado isso, eu queria também deixar claro, se você tem um profissional de numerologia que consegue uma assinatura que pode ser utilizada como nome público, tá tudo bem. Às vezes é possível, dependendo das letras do nome, mas às vezes não. Então, quando você recebe uma assinatura que tem letras que para você são aleatórias, entenda que ali existe um código numérico. E aí, então, você vai ler o que significa esses arcanos que compõem esse código numérico. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha te auxiliado, tenha te esclarecido, né, o que é a assinatura cabalística, como que é feita essa assinatura, como que é então, na essência, né, essa assinatura, o que ela significa de fato, que nada mais são ali do que números, né, que se correlacionam, e também entender que o nome público, ele apenas precisa se alinhar com a energia dessa assinatura, mas que não precisa ser a mesma coisa, podem ser coisas diferentes. E muitas dúvidas que surgem com relação a isso e tem algum problema, tem um arcano nefasto, ter sequência negativa nesse nome público? Não tem problema. Assim como o nome mãe não me atinge quando os meus filhos me chamam, o nome público também não vai atingir quem é dono dessa assinatura. Tá bom? Então, mais uma vez, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo desse vídeo que eu vou te responder. Tá bom? E se gostou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Tudo bem? Um beijo grande para você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!